Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 28 de março de 2023, chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro e vamos repercutir, claro, com o nosso time aqui, Alan Gani e Alexandre Cabral, chegando já para a gente bater esse papo, principalmente num dia em que o mercado está um pouco mais otimista do que temos visto nos últimos dias. 1,75 de alta nesse momento, 101.413 pontos, passamos do patamar dos 99 mil pontos já para 101 mil pontos de uma vez, sem parar e sem pagar pedágio. Mas essa é a questão, será que o mercado está repercutindo a ata do Comitê de Política Monetária, a reunião que aconteceu semana passada? Os diretores do Banco Central trouxeram uma mensagem vista um pouquinho mais dura pelo mercado, visto ali que não afinaram, né? Não trouxeram um tom ali mais leve, pegaram pesado, falaram de fiscal, falaram de inflação, reafirmaram toda aquela situação de que pode ser que retomem o ciclo de aperto monetário em algum momento, caso a situação, caso o cenário não melhore. Então, Banco Central trazendo essa perspectiva aí e falando bastante sobre inflação, inclusive inflação de demanda, que o governo insiste em dizer que não existe, mas o Banco Central trazendo essa perspectiva. Muita gente falando que foi um comunicado elegante, técnico e exatamente como deveria ser. Até mesmo agora há pouco, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que a ata do Copom veio com termos mais condizentes com as perspectivas de harmonização fiscal e monetária. Inclusive, essa foi uma questão tratada ali ao longo dessa ata do Copom sobre essas situações do fiscal, com a política monetária. E claro que o arcabouço fiscal está no radar exatamente porque sem um arcabouço fiscal vai ser muito difícil do Banco Central trazer qualquer perspectiva de um afrouxamento ali na política monetária, de cortar um pouco o juro. E o ministro Fernando Haddad falou que essa semana ainda sai. Amanhã vai haver uma reunião conclusiva sobre o arcabouço e o Ministério da Fazenda vai divulgar o novo arcabouço fiscal ainda nesta semana. Essa foi uma fala, inclusive, agora há pouco, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além de toda essa repercussão a respeito do comunicado, da ata do Comitê de Política Monetária, a gente tem todo esse cenário de bolsa aqui, a bolsa subindo um pouquinho mais aí, e temos também, claro, terça-feira, hoje é dia de leilão. O Cabral vai trazer daqui a pouquinho as informações sobre o leilão do Tesouro. Parece que o Cabral gostou do leilão. Mas enfim, vamos então trazer aqui toda essa discussão, essa conversa sobre os principais destaques do mercado nessa terça-feira, aqui com o nosso time, Alan Gani, Alexandre Cabral chegando. Cabral, muito boa tarde. Bem-vindo, tudo em ordem aí, Cabral? Tudo de paz, graças a Deus, tranquilo. Que bom, maravilha. Dormiu? Dormi bem. Bom. Tranquilo. Dormi, sei lá, 11 horas, eu acho. Pode ficar e 3 acordei dias 6 em virado. ponto. Não, brincadeira. E aí, Gani, boa tarde. Tudo bem? Tudo em Tudo ordem? tranquilo? Tudo Bora. Jóia, maravilha. Gente, ata do Comitê de Política Monetária segue trazendo aí grandes discussões, né? Interessante que o comunicado veio num tom um pouco mais duro até do que se imaginava. Eu me lembro na semana passada, quando a gente comentou o comunicado, veio forte e aí falou, pô, de repente a ata veio um pouquinho mais leve, suavizando algumas linhas, com umas palavras mais, né, contemporizando a situação, mas não, veio direto e reto, né? Como que você viu isso, Alan Gani? Eu achei assim, não achei que subiu o tom nada, né? Para falar a verdade, fez uma descrição da realidade, colocou ali os fatores que pressionam a inflação, então trouxe os fatores de risco, entre eles uma
resiliência inflacionária lá fora, né? Então continuam as pressões inflacionárias, trouxe uma reflexão em relação ao que vai acontecer com os bancos lá fora, trouxe essa incerteza, disse que ainda no aspecto negativo a desancoragem da projeção de inflação, né? Então as projeções estão desancoradas e isso precisa novamente, né, ancorar essas projeções. E o fiscal, né? Então incertezas em relação ao arcabouço fiscal. Isso nos aspectos negativos. Escreveu. É isso aqui que tem na mesa de aspecto negativo. A atividade econômica nos Estados Unidos também continua bastante forte, resiliente, o que também potencializa as pressões inflacionárias lá e pode também ter algum reflexo por aqui. Agora, dos aspectos positivos, também levantou a acomodação no preço de commodities, alguma desaceleração no nível de atividade econômica aqui no Brasil. Já alguns dados de mercado de trabalho vêm mostrando essa desaceleração, né? A inflação corrente também, embora em patamar elevado, já mostra sinais de desaceleração. Então fez esse retrato, tem aspectos positivos, aspectos negativos, mas ainda não dá para falar em corte de juros. Então assim, achei um documento honesto, achei um documento técnico, né? Não tem muito o que dizer, não. Cabral acompanhou. Eu acho que ele meio assoprou em alguns momentos e mordeu em outros. Ele assopra reconhecendo num parágrafo um pouco maior do que já estava no comunicado, que aumento do combustível em março agora vai ajudar a diminuir demanda, que de algum modo ajuda a segurar a inflação, apesar da inflação pontual no mês de março. Ele fala que tentativa de esforço do governo nessa parte fiscal está ajudando, mas ele dá uma pincelada que eu acho que ali o cupom enfatizou que não há relação mecânica entre a convergência da inflação e a apresentação do arcabouço fiscal. E ele ainda destaca várias vezes que depende de tramitação, não depende só de apresentar. Porque o Congresso pode ir lá e desmontar tudo. E fora que o Congresso está travado, surreal. O Congresso está literalmente travado, nenhuma MP está andando. Se precisar dele, não vai estar lá para... Nesse momento, se precisar do Congresso, o Congresso não dá apoio, ele está travado. É isso. Então, é o tipo de coisa que eu acho que ele falou, ok, mas não quer dizer que você me apresentou arcabouço, semana que vem eu caio juros, não. Eu acho que ele deu uma boa de uma pancada para uma frase dessa. Quando esse trecho me chamou a atenção também, Cabral, eu li umas 2 ou 3 vezes, o que ele quis dizer? Que ele fala assim, olha, ok, o trabalho para combater a inflação é nosso, é assim que eu entendi, é nosso, é política monetária que combate a inflação, não é política fiscal. Isso aqui é nosso, que vai fazer com que a inflação corrente diminua e as expectativas inflacionárias caiam. No entanto, a política fiscal pode ajudar. Na desancoragem de longo prazo. A política fiscal pode ajudar. Então tá assim, a bola é nossa. Mas se vocês fizerem a parte de vocês, entendeu? Dá uma força aqui também, né? Então, entendi assim. Né? Parece que passou a bola para frente, né? Fala assim, sim, o que a gente tá falando... Brincou de batata quente. Como é que é? Faz aí. Tá contigo, cadê a batata quente? Não faz isso. Tá aqui, ó. Ele tá lá... Putz, até eu pegar aqui embaixo, tá cheio de fio. Toma, é seu, agora é contigo. Agora tem. Tudo bem, eu tá já contigo, fiz o arcabouço, agora é com você. Não, então é contigo, Tebet. Não, É basicamente isso. Fala assim, não, tudo bem, a gente tem a nossa responsabilidade aqui, a gente analisa a conjuntura, a gente, né, de repente pode até pensar em baixar um pouco o juro mais lá na frente ou aumentar caso as coisas não deem certo demais. Mas o que você falou é bem importante, né, Cabral? Não tem relação mecânica, ou seja, não é que passou em A para passar em B. O arcabouço, acabou, vai baixar juro, tá tudo certo. A Simone Tebet ontem falou, olha, se a gente apresentar 45 dias, não foi ontem, acho que foi na semana passada, 45 dias o Banco Central pode baixar juros. Não é uma relação tão causal assim, né? É porque, a primeira coisa, ele tem que entender qual é, se ele vai gostar. Segundo, que para mim é o de mais importante, o que vai sair do outro lado do Congresso, né? O que é apresentado de um lado e o que cospe do outro lado depois de, sei lá, 20, 30 dias. Não tenho certeza. E não esqueça, semana que vem é Semana Santa, pô. Vai apresentar a semana, vai. Vai debater semana que vem, Semana Santa.
Feriado, todo mundo em quaresma, Nordeste todo comemorando, interior de Minas. Então apresenta essa semana para debater mesmo na outra. E não esqueça que abril é todo curto, né? E na outra. Tem 3 feriados. Mas, Dois, pô, né? que apresente logo, pelo amor de Deus, que agonia do inferno, maluco. Aí no final só falta vir um negócio de 5 linhas. Vai ser demais vai ser debatido no Aquela Congresso. vai ser a maior frustração. Vai ser vai ser um PDF, vai ser ou 10h30, 10h30 ou 3h30 da tarde. Nossa, é isso? Então, vai apresentar um PDF, vai começar a dúvida, mais de não sei o quê. Aí vai ter gente reclamando, vai ser uma beleza. Mas vai logo, amanhã pronto. Amanhã o dia inteiro vai discutir isso ainda o quê? O que falta, maluco, discutir? É sério, o que ainda falta? Que backtest é esse que ainda não foi feito? Ainda fica perguntando para mim o que ainda falta. Porque, teoricamente, estaria na China agora, certo? Está na China, e quando voltar se apresentaria. Então, se está discutindo é porque não estava pronto ainda para apresentar. Assim, a última revisão. É que quando você fez mestrado e doutorado, a última antes de ir para a banca. Aí você faz a última e você vê uma falha. Aí você não, agora eu vou fazer a última. Aí você vê uma falha, não acaba nunca o negócio da banca. Mestrado e doutorado, eu vou falar uma coisa. Não é que você termina. Você desiste. Você entrega. Você desiste. Tem o prazo, você fala, desistir. Vai assim. Vai esse mesmo. Não, eu não conheço uma pessoa que falou, não. Tá redondo, é isso aqui. É o estado da arte. Chega uma hora, cara, que você fala, desiste. Eu não sei como é que foi teu mestrado. No meu, eu não fiz doutorado, né? O meu orientador é o seguinte, olha, eu vou chamar a pré-banca com todo mundo que está na banca. Você vai sair deprimido dessa pré-banca. Mas quando você for para a banca, você passa. Maluco, você sai da pré-banca sem saber. Rio Branco, lá naquele BMEC no Rio, eu não sabia. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita ou atravesso em frente. Eu falei, cara, eu estudei mestrado mesmo. Eu estudei, eu aprendi alguma coisa no mestrado. Você apanha tanto, mas apanha tanto, que quando você chega na banca, você chega tão aliviado que a pessoa só fala, não, tem um erro de português ali, tem um erro de uma conta boba ali. Porque ele pelo menos o meu orientador conta isso, eu tenho que dar muito parabéns para ele. Ele falou, não vou te botar na furada na banca, porque se te destruir, você vai desanimar, vai estar no final, você vai escrever mal. Então eu vou te chamar um mês antes, mais ou menos, para a pré-banca, e eu vou pedir para os caras te detonarem, para a gente ir para a banca aliviado, sabendo que vai passar. E arrebentaram comigo, mano. Na minha qualificação céu. De doutorado, o Kanchuk acabou comigo. Acabou comigo. Cara, uma hora eu tava assim na lona, e tinha um japonês, Eduardo, ótimo também, Eduardo Caio. Que era da banca também. Da banca. Mas eles foram, eu tava na lona, eu falei, cara, eu vou cair. Eu vou, porque você pode ser reprovado na qualificação, cara. Eu vou, já era, agora acabou, né? Aí eu sobrevivi, assim, cara, aos pedaços. Mas aí ele foi muito legal também, porque as críticas que eles fizeram foram muito boas. Ele não era o teu orientador? Não, banca. Mas na defesa, daí também, eu passei um tempo fora tal, e aí, pô, trabalhei lá com o Indiano, meu amigo. O Indiano era o mestre da pesquisa, né? Aí voltei, cara, aí o Kanchuk também falou, cara, que evolução, hein? Aí também bateu, mas aí também soube elogiar, né? Falou, não, agora, pô, mas eu não fiz doutorado, que doutorado tem que estudar demais, mano. Apanhei muito, cara. Disso. Mas no mestrado eu tenho que agradecer muito o pai do Montesano, Roberto Montesano, o pai do Gustavo. Ele comandava na época o mestrado de economia no IBMEC no Rio, mas eu fiz de ADM. Falei, porra, ele falou, não, pode deixar, eu faço isso com todos os meus alunos para poder evitar ficar traumatizado. Né? É um processo, na verdade, né? Ele já fala. O produto em si, final, é o de menos. O que interessa é o processo. É o processo. E o segundo só, ele fala quando começa a pré-banca, aqui, me orientando, não sei o que, tira a pele dele, pessoal. Eu falei, caramba. Arranca tudo. E você falou, você tem 15 minutos para falar, a partir desse tempo eu vou te descontar ponto. Aí eu olhava para um relógio na tela assim, ó. Falei, caceta. Quando deu 12, eu comecei a entrar em pânico. 15, parei. Parou, Agora, vai, comecem. Meu Deus. É complicado. Né? Dá a impressão que eu não escrevi nada, assim. Eu não existia aquele dia.
Mas vamos lá, foco. Agora com vocês está no Auto Opinião. Não, isso é depois. Foco, né? Foco. Belo foco. Feita a digressão. Não, que a gente saiu aqui, foi lá no mestrado e doutorado. Eu quero falar um pouco sobre a expectativa da inflação, né? Porque a questão da própria inflação acabou passando ali, né? Agora, a expectativa da inflação, a desancoragem de uma inflação futura, isso acabou pegando bem ali nessa ata. Né? Uma coisa boa. O Banco Central bem preocupado com essa história. Que eu gostei que ele manteve a taxa de equilíbrio em 4. Ele não jogou nem para cima nem para baixo. Então, uma taxa de equilíbrio 4 significa que os juros hoje, no mundo ideal, se tudo estivesse rodando de forma bonita no Brasil, sem nenhuma briga de Lira, Pacheco, Lula, Haddad, Tebet, etc., seria na casa de 10%. Que nós estamos com juros de inflação na casa de 6, 5 alguma coisa, juros vezes um multiplicando o outro, na casa de 10% seria nossos juros. Então quer dizer o quê? Se o mundo rodar, mundo Brasil, né? Rodar bonitinho, Lira e Pacheco entrarem no acordo, Congresso trabalhar, não inventar loucura, o arcabouço for bom, nós podemos ter juros de 10, 11% no final do ano. É só o pessoal querer colaborar, ele já deu a guerra, ó. Juros real para mim, ponto ideia é 4%. É isso. Se a inflação ajudar, eu jogo para lá. E o mundo ajudar também, o mundo que eu digo, o Brasil ajudar, eu convirjo para lá. Então isso é bom, eu fiquei com medo, vai que ele resolve aumentar esse número. Não, ele manteve 4. Então, mas essa história do corte dos juros, a gente já está vendo há algumas semanas, inclusive, o Focus mantendo os 12,75. Então, teoricamente, 12. Ah, 12, desculpa. Teoricamente, o mercado já está precificando esse corte de juros, né? Então, não teria muito também... Tá, mas pode ser que nem o Fed, né? O Fed todo dia fala que os juros vão ficar altos por muito tempo. E o mercado já põe queda na próxima. Ou assim, 2 para frente. Então, não obrigatoriamente o mercado está comprando o discurso do BC. Né? Fed, então, está escrachado. Aqui, um pouco menos. Ah, eu não trouxe a planilha. Hã? Quando eu não trago a planilha, é que eu preciso dela. E ver quanto o mercado estava prevendo de queda agora. Estou sem a planilha. Sem a planilha. Mas é isso, né? Então, a inflação, a desancoragem da expectativa de inflação Você sabe que eu achei tão didático o parágrafo que eles explicam a desancoragem. Desancoragem é uma daquelas palavras que economista fica meio com medo. Tem uns termos que economista, financista fica meio com medo de explicar de uma maneira simples, né? E complica aquilo que é simples para explicar. Isso também é muito comum no direito, né? Então usa uma sofisticação para explicar algo que é relativamente simples. Então eles falam o seguinte, olha, a desancoragem ela é complicada porque se todo mundo começa a acreditar que a inflação vai ser mais alta, eles falam exatamente assim, empresários e trabalhadores vão se antecipar a uma inflação mais alta na frente, os trabalhadores vão pedir salários maiores e os empresários vão colocar preços maiores e a inflação vai se concretizar. Então eu achei bem didático, né? Quem escreveu aquilo teve esse... Embora seja um documento técnico, lido já por economistas, né? Por áreas econômicas de bancos, consultorias, etc. Mas eu achei que eles foram bem didáticos nessa Você sabe parte. o objetivo, né? Ajudar a Glegley a entender como é. Provavelmente foi isso. Bem didático. Ô, Glegley, deixa eu te explicar. Porque senão você vai tuitar, vai dar uma surtada. Então vamos lá, olha. Mamãe comprou maçã por R$1. Só falta... Eles esqueceram de dar um exemplo, ferrou. Vai travar, vai dar rolo isso. É Glegley, essa é mensagem para Glegley, para Lindenberg. Eu acho que eles escreveram assim, para poder facilitar. Já que eles não entendem nada que eu falo, vamos facilitar. E eles assistiram o marketing na sexta. Por quê? Com o Kantiuk e viram que às vezes ato comunicado sai meio difícil. Deixa eu facilitar, porque verdade. aquela entrevista eu percebi que eu não estou bem. Eles passaram o fim de semana inteiro revisando. Vamos escrever didaticamente. Depois que eles viram o programa na sexta. Sem mensagem dúbia. Viu? Todo mundo assiste o marketing. É loucura, meu irmão. Loucura. É que eles nem todos conseguem assistir ao vivo ou não falam nada. Mas coloque aí a Roberto Campos para ver se ele não está aí. Será que o Kantiuk no chat. Vocês acham que ele volta, o Kantiuk? Alô, Copom. Alô, Copom. Vê se não tá aí. @RCN, pra ver se ele não tá no chat. Só sei que ele usa outro nome pra disfarçar. Isso que eu ia falar, será que ele não usa um fake? Quem sabe? Mesmo Será assim, que ele é o Regis? Quem? Roberto Campos?
Pode ser. Não, acho que não. Roberto Campos Neto deve ter mais o que fazer da vida do que ficar o dia inteiro comentando aqui. Abraço pro Regis. Grande Regis. Teve um comentário mais cedo, que eu até separei aqui, que eu acho que dá um pano pra manga pra gente bater um papo aqui. O que aconteceu? A ata do Banco Central trouxe essa situação falando sobre a inflação de demanda, certo? Que continua, né, forte, tudo mais, serviços, né. Aí o canal Que Joia falou assim... Qual canal? Canal Que Joia. Inflação de preço e não de demanda. O quê? É só olhar as fábricas dos automóveis. Inflação de custo que ele não tem quis dizer. compradores. Isso é As bens. empresas estão dando férias coletivas, então não tem demanda. Isso é bens, não é serviço. Então é isso. Ele não assistiu a minha primeira pergunta pro Kantiuk. A primeira, literalmente a minha primeira. Que eu falei, pô, Kantiuk, eu vou ter que contar uma história para te fazer a pergunta. Sim. Que a inflação no auge do Covid foi de bens. Todo mundo em casa, não se perdeu. Muita gente, principalmente a classe média, não perdeu tanto poder de compra, porque teve aquele papo. A minha esposa foi uma, que durante um período, 50% do que pagou foi o governo, 50% foi a empresa dela, vários tiveram isso. Então, foi consumo que de bens, ninguém podia ir ao cinema. Então, o consumo de bens bombou. Você reformou a casa, você foi lá, trocou uma geladeira que não estava tão não sei o quê. Então, foi inflação de bens. Inflação de serviços virou zero. Porque você não sai de casa, como é que vai ter inflação de serviços? Aí, depois, essa história inverteu. Todo mundo já tinha trocado geladeira, já tinha pintado casa, já tinha comprado, sei lá, o que precisava para casa. Não precisava renovar tão cedo. Com a poupança um pouco que reservou, criou a inflação de serviços. Então, a Volkswagen parar a inflação de bens e não de serviços. A nossa inflação de demanda hoje é serviços. Sim. Tá bom, joia? Não tá joia, não. O que eu ia falar é que, assim, acredito que tenha imaginado que quando fala de demanda, é qualquer tipo de demanda, até mesmo demanda por bens. Bens. Por isso que o IBGE publica, que nós falamos aqui no dia do IPCA, não do IPCA 15, Sim. que eu não achei do IPCA 15 essa estatística, aquela inflação histórica de serviços que bateu em 41 em fevereiro. Isso. E tem uma outra coisa também, né, quando fala de automóveis, né, ele está considerando um bem apenas. E você tem outros bens, né? Então você pode ter um problema específico no setor de automóveis, mas em outros bens não. Então, por exemplo, você tem o núcleo, eu gosto muito de olhar o núcleo X3. O núcleo X3, ele agrega serviços com bens industriais. Então, tudo aquilo que é um bem industrial, que faz parte do IPCA, e tudo que é serviços, eles agregam. E essa medida, obviamente, o serviço acaba contaminando muito, né? Ou o núcleo só de serviços mostra que o núcleo está alto, entendeu? E o difusão eu acho que também é muito bom, porque, o difusão mostra variação positiva, né? Quantos por cento tem variação acima de zero? Quanto está espalhada essa inflação? E o terceiro, expurgo também. Você tira administrado, alimento no domicílio que não são sensíveis à Selic e inflação elevada. Embora o último IPCA 15 dê uma boa arrefecida. Mas, historicamente, está tudo alto, né? Então, isso é demanda. E fora o seguinte, não é custo, não. O que joia? Parada é o seguinte, existe inflação, existe consumo de renda e consumo de juros. Automóveis é consumo de juros e não de renda. Boa. Renda é quando você compra um pão. Se os juros disparar, você não vai deixar de comprar menos um pão ou mais um pão. O pão você compra porque ou teu salário não foi suficiente ou o trigo subiu muito. Isso aí é preço que juros não afeta de forma muito, muito direta. Afeta indiretamente se o cara da padaria financiar o trigo, financiar não sei o quê. Mas não financia porque ele custa centavo. Então não esqueça que você, dentro da inflação, dentro da parte da demanda, de nós três aqui, vocês que estão assistindo, tem parte que os juros afetam a nossa decisão de compra e tem parte que é renda e juros juntos. Automóveis é juros e pode ser renda. Pão não tem juros. Então, parte considerada da inflação de serviços, ele tem um pouco menos efeito juros e parte tem efeito juros. Então, o carro está vendendo menos, aí o culpado é BC. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Roberto Campos é um monstro. Estou dizendo que ele levou a inflação com esse objetivo, de segurar a demanda de produtos que ele consegue segurar. Né? Ele não vai conseguir segurar uma demanda de pãozinho, ele sabe disso.
mas ele consegue segurar a demanda de produtos que tem um crédito muito forte por trás, como é o setor de automóveis. Esse é um dos objetivos de política monetária. Eu vou falando, a gente, como economista, a gente não é mal, mas não tem uma solução milagrosa. Por isso que, para mim, Plano Real foi uma das melhores coisas em 550 anos de Brasil, maluco. Os caras sem, assim, nenhuma coisa tão pesada, tão de política monetária, cambial, eles viraram a inflação em 24 horas, numa coisa que eles acabaram com a inércia inflacionária. É uma coisa assim que é para estudar até psicologia, que você via de 50, 50, 50, 50, 25, 15, 5, 3, 2. Quer dizer, o empresário não repassou no Plano Real. É claro que teve uma habilidade absurda de jogar o real para 88 centavos para $1, para a gente competir com exportação. Tivemos uma combinação de fatores. Mas a inércia ali é uma coisa, foi um dos períodos do Brasil muito doido. Você via de uma cultura inflacionária que ela pagou. Aí depois, a capacidade, para mim, por isso que eu digo, eu não consigo dizer quem foi o melhor ministro da economia do governo, de toda a história do Brasil. Mas eu digo que a equipe que comandou o Plano Real, o líder foi Ciro Gomes, foi Fernando Y, ali uma equipe de pensadores. Foi a melhor da história. Os caras tiveram inflação de 50 para 0, pô. Ali é uma equipe, ali tem uns 10 envolvidos. Quem foi o líder? Sei lá, a mamãe viu a uva, mas é a equipe. Todo mundo que estava envolvido no processo. Pô, foi excepcionalmente bom. Pelo amor de Deus, o que os caras fizeram? Para estudar o Plano Real, você fica em choque. Então, mas assim, é claro que foi muito importante, mas olhando num passado recente, até mesmo estava vendo um estudo que saiu hoje, foi até a Infinity que fez, que essa elevação aí de juro de 2 para 13 foi a que mais derrubou juro no mundo, inflação no mundo inteiro, né? E mais rápido. Então, poxa, se todo mundo está falando de inflação, que inflação é o problema no mundo inteiro e é a questão que mais está tirando o sono dos banqueiros centrais, e o Brasil consegue diminuir de 10 e pouco para 5,60, então vamos lá. Certo. Aqui nós temos algumas combinações. A primeira combinação, a agressividade da subida. Sem dúvida, foi uma agressividade que eles lá ainda discutem 0,25,5. Aqui o maluco botou o pé no acelerador e já contratava 1,75 para a próxima. Além disso, uma parte dessa queda de inflação, que deve ser de 0,5% a 1%, foi a medida do Congresso do meio do ano passado do ICMS. Aquilo ali também segurou pra caramba a inflação. Mas não foi o principal motivo? Não, de longe não foi o principal motivo. Mas foi um dos que nós fizemos, que curiosamente eles também fizeram lá fora. O Reino Unido fez diminuindo o IVA, tanto é que um dos debates da Lagarde, que ela tem falado bastante, é como é que vai ser o preço de derivados do petróleo, ou melhor usar esse termo, nos próximos meses, quando agora em março acabarem os incentivos. Tem muito incentivo que aconteceu lá atrás que acaba agora, no dia 31 de março, essa semana. Então, como é que isso vai ser repassado na prática a partir de semana que vem para os preços, entendeu? Então, é isso. Boa. Bom, então, mas é isso aí. Não, eu ia comentar que é justamente isso, né? A velocidade com que elevou o juro deu aquele choque, né? Se Jerome Powell faz isso, dá problema também, né? Elevar nesse nível. É assim, tipo de coisa que nós já sabemos que isso existe, a gente já teve inflação, nós temos mais da metade, acho que a metade dos brasileiros conviveram com inflação. Eu não sei qual a idade média aí do Brasil, mas a metade conviveu. Quem tem 45 para cima conviveu com inflação, mesmo pequeno. Quem tem menos lembra de pai contando. Então, se subir mais rápido, é culturalmente mais aceitável do que os Estados Unidos, que não trabalha com juros acima de 5, historicamente muito pouco, entendeu? Então, eu entendo, assim, às vezes um pouco de lerdeza da Lagarde e do Powell, do sentido, demorei a enxergar a inflação, erramos não demorar a enxergar a inflação, mas essa disparada, para eles, é um pouco mais estranho do que é no Brasil. Então é até um pouco de questão cultural, entendeu? Então, ok, eles jogaram juros para 6, 7,
Mas não está no subconsciente deles, eles só viram em livro. Então, acho que eles têm meio de receio se subir aí. O que acontece? A economia implode nos Estados Unidos. Então, não estou querendo passar panos quentes, sim, mas eu entendo, às vezes, o receio deles de não disparar. Compreendido, Cabral. Vamos fazer o seguinte, tem mais assunto para a gente debater, e aí a gente, na volta do intervalo, discute mais um pouquinho. E, inclusive, tem uma notícia que saiu agora há pouco que eu gostaria de repercutir com vocês, mas, claro, daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, é já já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Essa história, tá bom, enfim. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas e 38 minutos. Um alô para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Hoje a gente tem... Ele é o Scott Lilian, Projeto Ao Mais, MPK, o Peter Santana, Luiz Fabiano, o Ivan, HF Trading por aqui também, o Natanael, Valnério, a Maria, o... quem mais? Rodrigo por aqui também, o chamado Alex Warren Buffet. Também. Até ele está aqui com a gente aprendendo um pouquinho. É brincadeira. Adilson Lima Gonçalves, o Rui das Neves, o Regis Andrade, falou que foi embora. Poxa, Regis, fica mais um pouquinho, vai ter bolo. Vai ficar. O Caio por aqui também, o Patriot, o Rubão Dantas por aqui, Léo Arruda, Pedro Viana, Jonatas, o Fábio Zancanaro, ele está todo dia aqui com a gente. Cleonildo Vieira e todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela participação, obrigado pelo alô, obrigado também. Vou ficar muito mais agradecido se você estiver inscrito aqui no nosso canal. 475 mil inscritos já somos e falta só você, viu? Você que está aí assistindo, que eu tô ligado e você ainda não está inscrito. Então se inscreva aqui no nosso canal e fique sempre muito bem informado com todas as notícias do mercado financeiro. Até você, viu, Narciso, até você, Blockchain, até você, Andréia Souza, boa tarde a todos, o Jander, o Leandro Freire e a Daniela. Bom,
Encerramos por aqui a chamada da turma e tem uma pergunta aqui do Adilson. Felipão, você poderia explicar os tipos de inflação? Eu não, mas eu conheço algumas pessoas que poderiam. E elas estão bem ao meu lado. Alexandre Cabral e Alan Gani. Poderiam explicar os tipos de inflação? Existem tantos tipos assim de inflação, Alan Gani? Então, lá na teoria monetária diz o seguinte: inflação é a expansão monetária acima do que a economia consegue absorver, causando uma alta generalizada e persistente dos preços, né? Então, isso tecnicamente seria o processo inflacionário. Agora, no decorrer do tempo, surgiram outras definições que não agradam a essa turma monetarista. Por exemplo, a inflação é uma elevação de custos, né? E aí criaram a inflação de custos. Por que eles discordam que isso não é um processo inflacionário? Porque a elevação de custos seria um ajuste de preço relativo. Ó, subiu e parou, não é contínuo e generalizado. Então teve um problema de safra agrícola, né? Por conta de menos oferta, o preço se eleva e atinge um novo patamar. E eventualmente pode voltar, mas não é um processo contínuo. Então por isso que eles não colocam como um processo inflacionário. Mas isso é um baita debate. Inflação é uma daqueles termos que causa muito debate na academia, né? Você pode falar que a inflação também é a perda do poder de compra da moeda. Tem gente que define dessa maneira, né? Eu coloco isso como uma consequência da inflação, mas tem gente que define dessa maneira. O Rabin, baita economista, já trabalhei com ele, economista-chefe do Serasa, ele já deu entrevista aqui pra gente. O Rabin define dessa maneira, falou, inflação, e ele foi categórico, falou, inflação é desvalorização da moeda, ponto final, né? A inflação de custo foi criada lá por uns economistas da Unicamp na década de 80, ele falou isso aqui na BMC. E aí, mas assim, na mídia, né, no mercado, o que acaba ficando? Inflação de custos ligada a um problema de oferta, inflação de demanda ligada a essa expansão monetária, o excesso de dinheiro, o que a economia consegue absorver, e você tem uma inflação inercial também, né, que você não consegue diminuir essa inflação, ou porque ela tem indexação, né, então tem inflação, alimenta, você está indexado, né, então teve inflação, aí o salário está indexado à inflação de hoje, o que acontece? Aumenta, né, então tem esse processo inercial, que também é ocasionado pela desancoragem das expectativas, né? Então, se você acredita que vai ter mais inflação, todo mundo acaba se antecipando e ajustando os preços antes de todo mundo, né? Enfim, é aquele tema que gera muita discussão, mas resumidamente é isso. Ele vai ouvir inflação de custo, inflação inercial ou inflação de demanda. Os puristas, o livro texto... Administrado e livre. Mas aí é inflação de custo. Livre é de demanda e administrado é inflação de custo. Porque você está, né, na caneta ali que está aumentando o custo do governo, está repassando o preço. Agora, assim, o que você vai ouvir, o que os monetaristas vão dizer é que não, inflação é uma coisa só. Expansão monetária acima da capacidade produtiva da economia, ocasionando perda do valor da moeda, o que gera um aumento generalizado e persistente dos preços. É isso, está explicado? Alguma colaboração aí, Cabral? Não. É isso? Fechou. Bom, eu tenho aqui uma informação, a gente estava falando inclusive sobre essa questão do juro e tudo mais. Tem uma notícia que acabou de sair, inclusive na Bloomberg, que André Esteves, num evento do BTG em Santiago do Chile, falou o seguinte, diz que qualquer analista júnior da América Latina saberia administrar o risco de taxa de juros no balanço do SVB, do banco lá do Vale do Silício, para evitar o colapso. O banco que acabou tendo problemas, né, principalmente por conta de títulos e da marcação ao mercado. Então, qualquer analista júnior na América Latina saberia precificar esse risco. Tá errado? Não, hoje eu vou dar uma aula de VAR, um curso de derivativos, que eu te digo que eu dou 30% de como administrar risco de mercado de um título de renda fixa em 3 horas. Se você pegar 3 aulas dessa, você sabe toda a teoria de administrar risco de título de renda fixa. Não tem mistério, de verdade, não tem mistério.
Se você me falar derivativos exóticos, aí você vai para um pau infinito. Agora, títulos de renda fixa com liquidez ou sem liquidez, que você tem curva fácil, é 2 tapas, mano. É literalmente 2 tapas. Não é nada, não estou sendo soberbo, nada disso. É 2 tapas. Um livro do Pasquarelli te explica inteiro. Vá para renda fixa. Então é sério, não é complexo. Se você me falar risco de crédito, aí nós vamos para uma discussão infinita. Afinal de contas, o que é risco de crédito? Um papo cabeça. O que é risco de crédito? Vou te fazer uma pergunta. Imagina o seguinte. Felipe virou diretor financeiro da BMC. Fechado? Fechado. Felipe fez uma operação de empréstimo de longo prazo com Itaú. Ok? E a regra te diz, a partir de 1 ano, após o valor... Imagina que você pegou um empréstimo por 10. A partir de 1 ano até o 10º, você, Felipe, pode antecipar a qualquer momento em condições de mercado do dia. Então imagina que entra um dinheiro grande da BMC, em vez de pagar juros, eu vou lá e pago a dívida com o Itaú. Fechado? Dentro do balanço do Itaú, da BMC, ele tem que estar precificado a valor de mercado, principalmente após 1 ano, que é quando você tem o poder de antecipar. Esse valor de mercado, o risco de crédito que tem que estar marcado é o do Itaú ou é o seu? Já que o credor está do outro lado. É o meu? É o teu. É o meu. Porque tem que estar botado o teu risco de crédito. Primeiro que você é tomador da grana. Então, quem está com a grana do outro lado que tem o maior poder sobre você. Além disso, o Itaú é maior do que você. Então, ele tem maior barganha de spread do que você tem. Então, na hora que você mensura... Vamos botar o outro lado, o Paine com o Itaú. Tá. Quando o Paine faz uma operação com o Itaú, ele tem que marcar mercado, a carteira do Paine, não pelo risco de crédito do Itaú, e sim pelo risco de crédito dele. Porque como ele é menor do que o Itaú, na hora da barganha ele vai se ferrar com o Itaú. Além disso, tem mais chance, desculpa dizer, mas isso é frio, mais chance do Paine quebrar do que do Itaú. Então você não vê risco de crédito da contraparte. Você marca pelo risco de crédito seu, porque o teu poder de barganha é menor na decisão. Isso qualquer analista júnior sabe, maluco. Aí o cara lá do Estados Unidos sabe. Você sabe quando eu dou aula... O cara ficou admirado que tinha esse negócio. Você sabe que quando eu dou aula de matemática financeira, tem um exercício assim na lista, né? Aí todo mundo erra, porque faz a marcação na curva, entendeu? Pegou uma dívida... Aí vai marcando na curva e não faz leva para o futuro. O que a contabilidade faz quando eu dou aula com o contador é você ter que marcar, avisar no balanço que tem mercado e crédito envolvido. Para mim é um número. Para mim é 12. Para dentro da contabilidade, por exemplo, tem que ser 11 mercado e 1 crédito. Eles têm que quebrar esse número. Sim. Então tem que ter gente na Ernst Young, na Price, Deloitte, que eles são especialistas só em precificação de título. Mas você fala, precificação de título é 1 mais FV, PV, chegou no número. Para nós que quer ver número, sim. Para a contabilidade, essa história ainda muda. Dentro da contabilidade, esse título é quebrado em 2. Que eu olho para a aula do cara e falei, cara, o que esse maluco tá falando, mano? Aí ele vem com os números desse tamanho contábil assim. Mas você sabe o que eu acho? Tem a ver com o que o Cabral falava anteriormente, que é o seguinte, os caras lá, eles não estão acostumados com subida de juros tão rápido. Você imagina se fosse uma subida lá brasileira. Eu acho que o Silicon Valley, ele imaginou assim, ó, vamos pegar esses recursos aqui de curto prazo, vamos investir nesses títulos, né? Pô, vamos entrar 1,5. Imagina que vai para 5 isso daí. Que isso, né? Não chega lá, não vai ser tão rápido, se for vai demorar muito, que isso. Então, eu acho que faltou um pouco de vivência de Brasil mesmo nesse sentido, né? Porque daí a subida foi muito rápida e falou, cara, aconteceu, né? Aconteceu, né? Eu acho que tem a ver com isso aí, né? Eu adoro o pessoal do chat, que o Caio falou assim, chutou legal, hein, Felipão?
Aí o Rubão falou, Felipão respondeu com incrível 0 certeza. Escolheu uma resposta e 50% de chance de erro, mas acertou. Acertou. Não, é que eu tava me perguntando aqui, pô, mas o risco é do Itaú ou é meu? É no meu risco ou é no risco do Itaú? Eu achei que era do meu. É o tempo que você, além de ser devedor, você é menor. Sim, eu tava tentando chegar nessa conclusão, mas aí o pessoal já veio me zoar falando que eu fiz uma cara de ué aqui antes de responder. Então, isso, pô, eu acabei de explicar aqui em quanto tempo? 1 minuto. Joga isso pra planilha Excel, resolve 1/3 dos problemas do banco que quebrou. E outra coisa, posso contar a história? Rapidinho, vamos lá. Eu tava lendo hoje Manda ver. que teve um banco que resolveu se posicionar contra o Credit Suisse na sexta-feira. Aí ele cotou CDS nas mesas, estava sem liquidez. E o cara falou, eu quero para 5 milhões de euros. Aí o cara falou, a 5 milhões de euros eu só te faço a J. Que era ser muito maior do que a taxa. Tá bom, 5 milhões de euros, tá feito? Tá feito. Registrou, quando registrou, saiu na Bloomberg, Reuters, Escambau, aí quase quebrado o Deutsche. Meu Deus, uma boleta de 5 milhões de euros. Foi isso que levou o Deutsche. Eu vou te mandar para vocês a reportagem. Uma boleta de 5 milhões de euros. Tanto é que já tem algumas agências que falaram que não vão divulgar mais CDS. É porque pode dar muito ruim. Pode, 5 milhões de euros. Aí depois foram ver, não é bem isso não. Mas foram ver, não bem isso esse final de semana. Tanto que o Deutsche voltou a melhorar. E todo mundo achando que o Deutsche já estava no... foi uma boleta de um maluco. Que loucura, rapaz. Não, essa aí é boa, hein? Eu vou achar agora à tarde, eu mando. Sensacional. Bom, só pra gente... Que a gente já tá quase chegando no final aqui. 8 minutos. Chegou? Já, o convidado tá ali, ó. O convidado já chegou. Mas quem entrevista não vem ainda não. Bota o convidado sem entrevista. Mas tudo bem. Felipe, você tá pra fazer, sai nós dois, a pessoa senta aqui. Eu não tenho nada pra fazer. Tá de boa mesmo. Tô de boa. E agora pro squash, em vez de ir pro squash? Não tem cara que joga squash? Felipe? Squash? Pô, tem cara que joga squash. Não tenho nem envergadura física pra jogar squash, cara. Eu já joguei muito squash na época que era magro, mas eu desisti de tanto que doía o punho, maluco. Todo final o punho ia queimava. Tem que quebrar a munheca. Aí o cara, não, você tem que fazer preparação fisioterapia. Você joga, né? Você tem que fazer, mas o squash é menor que o tênis, que a quadra é curta demais. Então você vai de um lado pro outro numa velocidade absurda, porque a bola tá aqui, ó. Aí, porra, joguei 1 ano squash, mas o meu punho me fez desistir. De verdade. Eu, às vezes, assim, eu dormia à base de remédio com a dor só aqui, ó, no corpo inteiro nada. Tem gente que sente punho e cintura. Acho que a cintura ferra muito também, devido à virada toda hora. Cintura de boa, mas o punho, meu Deus do céu. Não. Quem chegou agora não é um programa da ESPN. De esporte. Não, o Cabral não é o amigão. Não. O Gani não é o Antero Greco. E aí já saiu de lá, mas eu não sou o Everaldo Marques. Pronto. Bom, tem uma pergunta aqui, eu ia andar um pouco com a história da Bolsa, mas eu acho que vale a pena a gente responder pergunta aqui do nosso chat. O Peter falou o seguinte, Rússia e China estão migrando reservas para Yuan. Isso pode impactar o Brasil? Isso vai impactar a economia mundial? Como você vê esse movimento de reservas em Yuan? Até mesmo eu vi recentemente alguns países fazendo negócio em Yuan, não mais em dólar. Se não me engano, foi a própria Rússia, China e algum outro país lá da Ásia também fazendo negócios em Yuan, não mais em dólar. Isso aí pode dar... Para o Brasil não muda nada, a médio e longo prazo pode ferrar um pouco os Estados Unidos de renovação de dívida, né? Porque parte da reserva do mundo é em dólar, que vai lá e financia a dívida americana. Você não deixa dinheiro parado em conta corrente. Então pode ferrar os Estados Unidos a médio e longo prazo. O Brasil é tão tabela que a gente não vai conseguir nem mensurar isso. Você sabe que hoje o mundo tenta, né, de alguma forma, ficar menos dependente do dólar. Os Estados Unidos têm um baita poder em relação a isso. Em última análise, pode ematir dólar para pagar sua dívida e gera uma inflação mundial. E o dólar, na guerra entre Rússia e Ucrânia, foi utilizado como uma arma, né? Uma arma econômica poderosa, mas foi usado
contra a Rússia. Muitos países ficaram com medo. Quer dizer, se eu entrar em algum conflito com outro país e os Estados Unidos não ficar do meu lado, ele pode também me retaliar dessa maneira. Então, vamos tentar escapar. Só que é muito difícil, né? Porque hoje você vai falar o seguinte, imagina um investidor, né? Bom, eu falo, então eu vou preferir Yuan. Yuan, você está na mão do governo chinês. De um ditador. De um ditador. Você pode concordar ou não com o Biden, mas Estados Unidos é democracia. Nos Estados Unidos você tem instituições lá, né? Funcionam, etc. A credibilidade de anos e tal. Agora, e o chinês? Vai ficar lá na mão do chinês? É muito mais incerto, né? Então, por isso que eu acho que ainda não tem muito para onde correr, por enquanto, tá? Embora tenha essa tentativa de ficar menos dependente dos Estados Unidos, mas dólar é dólar, né? Dólar é dólar. Aliás, esse pessoal do chat que fica mandando migalha aqui pra gente... Ô, louco, né? velho. Os haters que ficam mandando migalha pra gente ler comentário hater, mandem em dólar da próxima vez que a gente lê. $50. É ou não é? O 50 Aí a dólares. gente lê. Mas para de mandar R$2. Manda $2, pelo menos dá 10 conto. Começa a dar em dólar, os O haters. pessoal, vai. vez em quando, manda pra mim, vez em quando não. Já tem sido até assim, uma frequência semanal, diária, vai. Eles 7 e 10. É legal, pô, Cabral. Falei, opa, pode fazer. Campanha, hashtag me mande 7 e 10. Me manda 7,10 a 7,10. Só pra gente encerrar aqui, Cabral, teve leilão, né? Teve leilão, foi E bom aí? o leilão, Foi gostei. bom? Ou foi Não, foi bom. Foi bom. Foram 3 títulos, 28, que ele chamou atenção porque o volume dele foi colossal. 28, 40 e 60, todos indexados à inflação. Maior volume do ano, 7 bi 277. Taxas em queda em relação ao leilão último, que foi há 15 dias atrás. Um pouquinho acima da Ambima de hoje de manhã, mas nada mortal, de 5,20 para 5,21. A curta um pouco maior, mas também nada que seja ruim. Então, no geral, eu achei o leilão muito bom. Volume alto pra caramba, quer dizer, papel demandado mais o curto de 7 bi 300, 7 bi 277, 8 bi 190, foi em agosto 28, 8 bi não, 6 bi 180 e os outros dois somados deu 1 bi 200. Então, volume alto com taxas em queda. Então, a notícia da NTNB hoje foi muito, muito, muito boa. Parabéns ao Tesouro, que deve ter conversado com o mercado antes e está percebendo que a demanda está toda na curta. Isso aí. Então, bom o leilão. Excelente notícia, boa mesmo. Taxa boa, volume bom, tudo volume bom. excelente, melhor volume do ano disparado. Assim, não é bom não, assim, na frente não, mas disparado o melhor volume do ano. E com taxas e queda, papel demandado. E o papel curto demandado é aquele medo de alongar e uma possibilidade de apostar. Curta a inflação, tempo, se o mercado cair, eu pego a queda da taxa de juros. Fechou então, Alexandre Cabral. Muito bom. Então vamos para as considerações finais. O que diz aí para nós, Cabral? Começa você que já estava com a palavra. Eu achei que Robertinho bateu no final das contas. Assim, elogiou para não dizer que não quer chamar o cara para tomar um café, mas não sei se chama para almoçar, não. Para tomar café até chama. E vamos ver essa reunião de amanhã. O que sai desse arcabouço, pelo amor de Deus, né? Não aguento mais esperar. Meu Deus do céu, 4.000 COP. Que é moeda colombiana. COP. Acho que 4.000 COPs. Isso aí dá deve 12 dar centavos. Uns 30 centavos. Não lembro exatamente. Acho que $1, 4.000 COPs, se eu não me engano. Vamos ver. Acho que é $1. Dá R$4. Quase $4,40. Dá menos de vai. $1. Menos de $1. Então é isso. Então vamos ver o que sai desse arcabouço amanhã. O leilão de NTNB foi bom. Eu acho que na ata ele assoprou, mas bateu bastante também. Boa. Gani. Acho que a ata foi técnica, a gente pode chamar de dura, né? Dependendo do lado que estamos, mas o mercado ficou do lado do Banco Central. Caso contrário, teria reagido muito mal, achando que os juros deveria... Olha que interessante, né? O fato de ter sinalizado, olha,
talvez a gente aumente juros, mas isso mostrou comprometimento do Banco Central. O mercado, mesmo assim, falou, ok, tudo bem, talvez aumente juros, mas a Bolsa reagiu bem. Tudo bem, tem o cenário externo também contribuindo, mas não é que foi aquele pessimismo generalizado. Então eu vejo que o mercado ficou do lado do Banco Central. Fechado, E então. o mercado comprou o Banco Central juros de mais tempo alto. Só vê a curva de juros. Ela empinou no curto e está mantendo ou caindo no longo. Então comprou mais ainda do que o comunicado. Maravilha. É isso. É isso então. Gani Cabral, abraço, até amanhã. Até, Estaremos juntos novamente. E um abraço você também que esteve aqui com a gente. Voltaremos amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no BMC Market. Um forte abraço. Tchau, tchau.